Que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor falou através dos louvores, Senhor. Que a Tua graça, a Tua paz enche o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, nos dê entendimento da Tua vontade, da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, porque sem Você nada podemos fazer. Então ajuda-nos nessa manhã, Senhor, isso que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, podem se assentar. É sempre bom lembrar que no domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim como numa manhã desse dia. E hoje, se Deus permitir, a gente vai dar início a uma série de mensagens intitulada Se Eu Soubesse. E eu acho que talvez a maioria dos irmãos já parou em algum momento da vida e pensou: se eu soubesse, eu teria agido diferente. Se eu soubesse, em vez de ir para a direita, eu teria ido para a esquerda, vice-versa. Alguma coisa que você tomou uma decisão que, se você soubesse antes, você teria mudado de ideia, e a gente para com essa reflexão em alguns momentos: se eu soubesse. Então, eu tentei fugir desse texto, porque ele é um texto difícil, mas confesso que cada vez que eu orava pedindo a Deus o que ele gostaria de falar, ele sempre falava comigo sobre Eclesiastes. Então hoje a gente vai começar uma série sobre esse texto, sobre Eclesiastes. E apesar de ele parecer ser um texto pessimista, cético, mal-humorado, em alguns momentos ele vai ser, mas na verdade ele é um texto que traz esperança. É um texto que ele vai nos trazer uma direção, um lugar certo para onde apontar. Mas eu peço para os irmãos aguentar alguns domingos, porque no início dele ele é difícil. Ele é um pouco tenso, é um pouco intenso, e é um dos textos mais complexos que a Bíblia traz, só que extremamente urgente para a nossa época. É literalmente o texto que parece que foi escrito ontem. Aquela frase de Billy Graham dizendo que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Quando você lê esse livro, você pensa nisso. E eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Matrix. Aquele filme que o cara fica lá assim, usando as balas. Mas no início do filme tem uma cena um pouco simbólica. Tem um personagem chamado Morfeu, que é um senhor assim, moreno, careca. Ele senta e fala com o Neo, né? E o Neo está ali sentado e o Morfeu chega para ele e apresenta duas pílulas: a pílula azul e a pílula vermelha. E basicamente a pílula azul, se você tomar a pílula azul, você vai continuar acreditando nas ilusões dessa vida, e a pílula vermelha você vai saber a verdade. E daí o Neo vai escolher a pílula vermelha e ele fala: mas eu vou te falar só a verdade. E daí ele toma a pílula vermelha e ele começa a ver o mundo como de fato ele é. E basicamente Eclesiastes é isso. Quem escreveu o livro de Eclesiastes, a gente vai ler, se quiser por incrível que pareça, hoje a gente vai ler um versículo só de Eclesiastes. Eclesiastes 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. A palavra Eclesiastes, no hebraico, é Koheleth. É um pregador que ajunta uma assembleia. Aí que a gente vem a palavra eclésia, né? de igreja, de ajuntamento, de palco, né? E esse Koheleth é Salomão, filho de Davi. E há um consenso, né, que a gente tem nas escrituras que Salomão escreveu, que Cantares ele escreveu quando era jovem, quando ele tinha se apaixonado pela sua esposa, Sula. E ele escreve ali aquele livro de Cantares, que é muito indicado para os casais, né, para ler. É um livro de muito afeto e amor. E depois, na sua idade adulta, ele escreve Provérbios. Então ali ele tem esse consenso que na idade adulta, como um rei já bem estabelecido, ele escreve Provérbios. E é um consenso que no final da sua vida, Salomão escreve Eclesiastes, quando ele retorna ao Senhor.
queda espiritual extremamente profunda. E ele vai falar no versículo seguinte, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele vai falar a famosa frase vanitas vanitatum, né, do latim, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. E a gente fica pensando se o homem mais rico da história, um rei extremamente poderoso e bem sucedido, escreveu tudo é vaidade, é aquela coisa que a gente fica pensando o que realmente importa. Se alguém que teve tudo escreveu isso, o que de fato importa? Mas para a gente de fato entender mais o Eclesiastes, a gente precisa entender mais sobre Salomão. Então por isso que a gente vai ler um versículo de Eclesiastes, depois a gente vai falar sobre vários períodos da vida de Salomão para entender um pouco mais. Mas falando um pouco do livro em si, ele é o livro mais difícil da Bíblia. É o mais intrincado, mais complexo. O livro que, se você de fato não entender português, você acaba fazendo interpretações erradas dele. Ele vai ter hipérboles, várias questões ali dentro dele, e que se você tirar realmente de fato um versículo em contexto, acabou. Aí você pode ter algo bem pessimista. O Martinho Lutero falou sobre ele, né? Então, o Martinho Lutero, doutor, erudito, reformador. Irmãos, fiquem à vontade. Então, Martinho Lutero, o grande doutor da Reforma, ele falou assim: este livro ninguém jamais conseguiu dominar completamente. Então, ele realmente é um livro difícil. A segunda questão desse livro é que ele é difícil de digerir. Ele vai ser tipo o Morfeu. Para quem não sabe do filme Matrix, o Morfeu é uma representação de Jesus. E ele vai te falar a verdade sobre você. Se você quiser colocar ali no Eclesiastes 9:5, por gentileza. Então ele vai ser um pouco indigesto, porque, por exemplo, ele vai falar: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Basicamente ele vai dizer para você: ó, a única certeza que você tem é que você vai morrer. E a segunda certeza é que você vai ser esquecido. Vai passar 2 gerações aí, ninguém mais vai saber quem é você. Então ele vai falar essas verdades difíceis de digerir. É um livro bem intragável no primeiro momento. A terceira coisa que ele aparenta é que ele é um livro realmente aparentemente cético, pessimista e mal-humorado. Se você puder colocar no Eclesiastes 1:3, por gentileza. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então ele vai fazer essa pergunta que a resposta já é um não. Então muitas vezes a gente coloca toda a nossa vida, a nossa dedicação em uma carreira, em uma profissão, e ele vai te dizer que proveito você tem isso. Então ele vai ter uma figura cética, de certa forma. Dos comentários que eu li, que faz todo sentido, é que Eclesiastes foi escrito numa manhã de segunda-feira. Tá meio mal-humorado ali, né? Começou a semana, os desafios do dia a dia. Mas ele é um cinismo, de certa forma, um cinismo santo. Algo que ele não vai perder de vista as coisas boas dessa vida, o que Deus criou de bom. Mas ele vai trazer esse cinismo para as coisas que a gente considera tão importantes. Quarta questão que o livro traz é que ele é aparentemente confuso e incoerente. Então eu vou pedir para meu amor, para colocar Provérbios 13:21. Então, mesmo Salomão escreveu Provérbios. Provérbios 13:21, ele vai dizer: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Então, Provérbios ele vai dizer isso, que o bem vai acompanhar os justos. Daí coloca agora Eclesiastes 7:15. Daí em Eclesiastes ele vai dizer: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Tá, como assim? Então, em qual Salomão que eu confio? De Eclesiastes ou de Provérbios? Mas basicamente, para a gente entender isso, é que Provérbios é como se fosse, a gente estava falando sobre a previsão do tempo. 90% das vezes, Provérbios vai falar o que vai acontecer. Então, se você tomar essa decisão, vai acontecer isso.
Mas provérbio, já para até corrigir um pensamento, provérbio é um conceito, não é uma promessa. Então não significa que tudo que está ali e todas as decisões que você tomar certas vão combinar bem. E Eclesiastes é o tempo de verdade. É caçador, que de manhã você está gelado, de tarde está no sol, saudante e quente, você tem que tirar todas as blusas. E Eclesiastes vai trazer essa questão. A vida é assim. Provérbios assim, você viu a previsão do tempo? Pode ser que ela não se concretize e aconteça outra coisa. E a quinta característica do livro de Eclesiastes é que ele é um dos livros mais atuais e urgentes da Bíblia. De fato, ele parece que foi escrito ontem. E a gente vai discorrer sobre esse texto, você vai ver que ele é extremamente atual e urgente. Numa sociedade materialista, nihilista, que vive na base do consumismo, Eclesiastes vai ser um dos livros mais apologéticos. Que seria apologia, né? Seria um livro que você consegue, você entendendo ele, você consegue chegar para essa sociedade e dizer para ela, viu, a tua vida é assim. Materialista, nihilista, consumista. Você não tem propósito, não tem direção. E você vai ter uma apologia muito bem fundamentada para falar com pessoas dessa época, porque parece que ele foi escrito para hoje. É um livro urgente do século XXI. E a segunda questão que ele vai trazer, né, é realmente esse diagnóstico da nossa cultura. Eclesiastes foi escrito há 3.000 anos atrás, mas de fato, quando você lê, ele parece que ele foi escrito ontem. Então ele vai bater muito de contra o materialismo. O que seria o materialismo? Seria uma forma de pensamento em que você não acredita em intervenções sobrenaturais. O mundo é fechado, não existe um Deus. Tudo é aqui e agora. Não tem nenhuma intervenção sobrenatural, você não tem uma vida pós-morte, não tem nada. E a consequência disso, se o mundo é materialista e se não tem intervenção divina, e se não é um pós-morte, é que você se torna consumista, porque tudo que você pode viver é aqui. Então você vai começar a consumir coisa e achar que a vida é uma vida de consumismo e as suas alegrias vão estar naquilo que você compra, naquilo que você come, naquilo que você faz. E daí, o que vai acontecer? Isso vai te levar para o niilismo. O que é o niilismo? É aquilo que o niilista acredita que não há propósito em nada. Não há propósito na vida, não há transcendência, não há nada espiritual e tua vida é nisso e é só isso e acabou. E esse niilismo vai te levar para o tédio. E às vezes esses nomes parecem que são algo, nossa, isso aqui é uma coisa meio acadêmica, né? Ninguém sabe, né? O pessoal da vida aí, né? As pessoas simples do mundo não tem a mínima ideia que é isso. Mas na verdade, um dos comentários que eu ouvi é que é uma horrenda realidade que permeia a consciência de toda a sociedade, devorando impiedosamente a alma humana. A gente vive surtos de ansiedade e depressão. O Brasil é o segundo país que mais tem ansiedade e depressão no mundo. Por quê? Porque não se há propósito, não se há nada e tudo é nada. Essas pessoas talvez não saibam esses nomes que eu falei para vocês, niilismo, materialismo, consumismo, mas isso permeia a vida delas. Essa realidade horrenda, triste e depressiva permeia toda a sociedade. E o que tem estragado a nossa vida e a vida da nossa sociedade do século XXI é justamente o que o reverendo Tarcísio Carvalho diz: o que estraga a vida é tentar extrair dela mais do que ela pode nos proporcionar. É colocar na vida o sentido da vida. É acreditar que a vida vai te dar propósito e que as coisas desse mundo vão te acreditar algo em si que vão, de fato, te trazer felicidade. E a grande questão é que provavelmente você já está frustrado ou você ainda não está, porque você está tentando, mas eu vou dizer uma coisa para você vai se frustrar. Então é por isso que a série se chama Se Eu Soubesse. Então o Salomão, o cara, o homem mais rico de toda a história, está dizendo para você, no final de sua vida, no seu retorno a Deus, vaidades de vaidades. Eu vou dizer para você agora algo que eu gostaria de ter entendido no passado. Tudo isso que eu fiz não valeu nada. E falando um pouco mais de quem que era o Salomão, e talvez agora vocês tenham uma surpresa, tá, pessoal? Vou repetir a cena de Matrix. Vou dizer a verdade para vocês. Vocês vão acompanhar nos textos bíblicos para vocês não acharem que eu estou mentindo. Mas o título dessa pregação, Nem Tudo É
né? Como é que é? Nossa, eu esqueci bem tudo que usa hoje. As aparências enganam. É que Salomão é vendido como um case de sucesso. O Salomão, cara, Salomão fez, nossa, assim, a gente tem que ser igual a Salomão, decida igual a ele, faça as coisas que ele faz. E eu vou pelo menos listar 5 sucessos do rei Salomão. Depois eu vou listar alguns pecados muito sérios que ele cometeu. O primeiro aparente sucesso de Salomão, eu repito aparente, porque as aparências enganam, é a sua sabedoria incomparável. Então ele pediu sabedoria a Deus, Deus entregou sabedoria e riqueza para ele. Ele tinha riqueza sem igual, ele conhecia sobre tudo, ele tinha assim, ele conhecia ciência, ele conhecia economia, ele conhecia astrologia, ele era extremamente um gênio, literalmente um gênio. Ele compôs 3.000 provérbios, então assim, a gente tem ali os 31 provérbios da Bíblia, provavelmente Deus deixou que só aqueles ali que de fato não prestam, mas ele compôs muito mais, por 3.000 provérbios, e 1.005 cânticos, e os reis de todas as nações vinham visitá-lo para conhecê-lo. Vocês devem se lembrar da situação das 2 mães, né? Como ele foi sábio em discernir quem era a mãe de verdade do filho que tinha ficado vivo. A rainha de Sabá chega no palácio dele e diz: meu Deus, não é nem 50% que eu imaginei, né? Quer dizer, é muito mais do que eu imaginei. Nossa, eu nem imaginava que você era tão inteligente assim, você é muito mais sábio do que eu pensava. E esse era quem era o rei Salomão. Então ele tinha a justiça e admiração de todos os reinos ao seu redor. Ele tinha 12 príncipes que governavam, então ele era um bom líder também, ele distribuía cargos, tinha 12 príncipes ali para ajudar no governo, nesse vasto território que ele tinha. Salomão também construiu o templo. E daí eu quero que vocês comecem a prestar atenção agora em alguns dados do templo. O templo levou 7 anos para ser construído, com ouro puro, com cedros, com peças preciosas. E no dia da sua inauguração, a glória de Deus desceu, né? Só que eu quero salientar algumas coisas. Quando o rei Davi pensou em construir o templo, se vocês se lembrarem, não me lembro exatamente onde é que está, mas acho que é 2 Samuel, 2 Samuel 7, não vou ler, mas seria isso. Deus fala para Davi: Davi, a terra é o estrado dos meus pés, eu não te pedi para você construir nada. Os céus dos céus não podem me conter. Eu acho que eu vou morar em uma casa. E Deus, né, faz esse alerta para Davi, mas mesmo assim, Deus desce na inauguração do templo. Só que Deus às vezes faz coisas que ele não necessariamente é a prova, mas ele é misericordioso, ele é pedagógico, ele se lembra das suas alianças que ele fez com Davi, e ele se manifesta, não por Salomão, mas pelo seu povo, e pela aliança que ele tinha com Davi. Aí a gente vai ver os palácios reais, né? Então o templo levou 7 anos para ser construído. O palácio do rei Salomão levou 13 anos para ser construído. Presta atenção nas medidas do templo. O templo tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura. Adivinha quanto tinha o palácio do rei Salomão? 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. É tipo assim, ali o Salomão começou a dar umas ideias de socialismo, né? Tipo assim, né? Socialismo para vocês, né? Capitalismo para mim, né? E que nem diz o Skank, né? Capitalismo selvagem, né? Eu me lembro de uma cena do Pica-Pau, veja só, da minha infância, né? Que tinha ali um gato e o Pica-Pau, eles estavam dividindo os lanches, né? E o gato dizia pro Pica-Pau: um para você, um para mim. Aí, um para você, 1, 2 para mim. 3 para você, 1, 2, 3 para mim. Basicamente era Salomão com Deus, ó, entendeu? 1, né? 1 para você, 5 para mim. Basicamente era assim que era Salomão. Então ele basicamente era como se fosse um ditador das Américas que nós conhecemos aí, que não precisa nem falar nome, né? Vivem na lista da Forbes como os homens mais ricos do mundo e o povo estava padecendo. Riqueza, glória, fama e paz. Então você tinha isso no reino.
Você tinha uma glória muito grande, uma fama muito grande e você tinha paz com os inimigos, né? Para vocês terem uma ideia, a provisão diária, isso a Bíblia nos diz, diária, dos alimentos do rei Salomão era 130 bois por dia. Se você fizer uma conta por 365, vai dar 47 mil animais por ano. Essa era a provisão do rei Salomão. Um cara, digamos assim, que não tinha muita ostentação, né? Ele recebia 666 toneladas de ouro por ano. Isso equivale aos valores atuais 1,4 bilhões de dólares. É coisa, né? Fora outros negócios que ele tinha. Ele tinha 40 mil estábulos. Para você ter o tamanho do reinado de Salomão. Então, esse é o case do sucesso. Ele era o cara, né? E para a nossa sociedade niilista, materialista, consumista, é isso que a gente quer ser. A gente quer ser que nem o Salomão, rico, esbaldado, de forma extraordinária. Alguns homens querem ter 1000 mulheres, tá? Não faça isso, irmão. E agora a gente vai ver por que isso tudo que eu falei para vocês é tão grave. Os pecados do rei Salomão. Primeiro, a poligamia. Do contrário que você pensa, Deus nunca provou que um homem tivesse mais que uma mulher. Isso nunca foi explícito. E o que era mais proibido ainda, você ter mulheres de outras nações. E o que o rei Salomão fazia? Casava-se com outras mulheres de outras nações para fazer acordos que Deus tinha proibido também. Então eu quero que vocês, Ana, coloque ali Deuteronômio 17, a partir do versículo 13, e a gente vai falar sobre as leis que Deus tinha estabelecido para um rei. Então, primeiro, assim de tudo, Deus não queria um rei, mas Deus sabia, ó, vocês vão querer ter um rei. Ele começou com Saul, depois veio Davi, depois Salomão, filho de Davi. Então, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos. Ele tinha 40 mil estábulos. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. A comitivas reais do rei traziam cavalos do Egito. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Quantas esposas Salomão tinha? 1000. Para que seu coração não se desvie. O que Salomão fez? Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então, o grande caso de sucesso de Salomão, que é vendido em nossos púlpitos como, meu Deus, nós precisamos seguir esse homem, foi o maior caso de fracasso da Bíblia. Um cara que decidiu deliberadamente pecar contra Deus o tempo todo. Esse era Salomão. Então, ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas, né? Porque justamente ele queria fazer acordos econômicos com nações, então ele fazia casamento para esses acordos. Idolatria. Ele se tornou um homem extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, Salomão, até hoje, os livros dele são usados para feitiçaria em casa do cultismo. Até hoje, os impactos disso são vistos. Então, por que ele se tornou um idólatra? Porque ele queria agradar cada uma das esposas que eram de nações diferentes. E daí ele fazia um altar para cada esposa. E assim, gente, não era só um altar, não era uma coisa que nem nós vemos hoje, de ter ali uma escultura, você se dobrar. Ele fazia altar para Moloque, que queimava crianças vivas, como receita de sacrifício. O acúmulo excessivo de bens. Então, não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo, o rei não poderia acumular para si muitos bens, não poderia acumular muitos cavalos, não poderia casar com muitas mulheres, e foi tudo que Salomão fez. As consequências disso, então o rei, o grande rei sábio, foi responsável por dividir o reino. E o reino nunca mais se uniu.
Levantamento de inimigos, e por incrível que pareça que foi Deus, né? Deus diz que vai resistir a Salomão e vai levantar os inimigos e vai rasgar a nação no meio. E esse decadência espiritual que até hoje existe, que é essa decadência que Salomão viveu fazendo ídolos, levantando altares e simplesmente tudo isso aí. Então, às vezes, quando eu estava explicando para a Ana o que eu ia pregar, eu falei para ela assim, amor, você lembra o que eu tinha vontade de vomitar, às vezes, no culto? Como a gente idolatra esse cara. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que é falta de caráter? Será que já se venderam para essa época e só querem falar bem dele? Ou será que simplesmente não sabem disso? Daí eu fico pensando, meu Deus, mas vocês são pastores, vocês são líderes. Isso eu vejo em todo lugar, tá? Não só aqui para vocês não associarem. Não sabem disso. Mas se não sabe a Bíblia, não seja líder, então, né? Não seja um pastor. Salomão é o caso de maior fracasso da Bíblia. Ele simplesmente é a representação do ápice do que a natureza humana pode conseguir. Para vocês terem uma ideia, em um momento, vem os sábios do reino e vem pedir para Salomão baixa os impostos. Está ficando pesado para manter tudo isso, né? E ele diz assim, o meu minguinho vai ser mais pesado que toda a mão do meu pai. Ele se tornou um ditador. Ele se tornou o ápice do que a sabedoria sem obediência pode se tornar. É a maior representação de um Adão. Foi Salomão. E daí por isso que ele vai dizer, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. E se o homem que tinha absolutamente tudo fala sobre tudo ser vaidade, o que nós podemos pensar sobre isso? Será que a gente está correndo atrás ainda de coisas que são boas? Então a gente precisaria entender quem é o Salomão de Eclesiastes. Salomão de Cantares, apaixonado pela sua esposa, Salomão de Provérbios, um homem adulto, sábio, e Salomão de Eclesiastes, um homem na sua idade idosa, na sua melhor idade, arrependido, voltando para Deus, e escrevendo vanitas vanitatum, tudo é vaidade. Mas a maior sentença, e daí a gente vai ver uma sentença boa, né, sobre Salomão, é a sentença que está em 2 Samuel 12, 24. Você lembra que Davi acabou caindo? Ele tem relações com Betseba. Essa relação se torna, Betseba engravida. Essa gravidez Deus matou. O livro vai dizer que Deus matou o primeiro filho de Betseba, com Davi. E daí, depois do luto, Davi se deita, né, com Betseba. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome de Salomão. Que é a principal sentença de Deus, é o que mais importa. E o Senhor, como? Apesar de tudo, né, que Salomão fez, Salomão escreveu seus 3.000 provérbios, seus 1.000 cânticos. Depois de tudo que aconteceu, que ele se arrepende, ele retorna, e ele retorna ao Deus do amor. E ele se torna então o correlê. Eclesiastes, do hebraico correlê, o pregador. E é muito interessante que esse texto ele foi escrito não para o seu povo simplesmente. Salomão decidiu escrever esse texto para todas as nações e para todos os filhos de Adão de todas as épocas. Por isso é chamado correlê, o pregador que é junto na Assembleia. E é por isso que talvez até algumas formas de falar do texto elas não são tão específicas do povo hebreu. Por exemplo, se eu não me engano, são citados Deus 27 vezes nesse texto, mas sempre Elohim, é apenas Deus. E a tradição hebraica chamava Deus Yahvé, né? O Deus pactual.
Tinha até umas discussões alguns anos atrás sobre se esse texto era canônico mesmo ou não por causa disso, por causa dessa forma de escrita diferente. Mas ele é assim canônico, e é justamente porque ele quer falar todos os filhos de Adão, de todas as épocas, de todas as eras. Porque ele vai ser tipo a antítese do coach do sucesso, né? Ele é vendido frequentemente como uma inspiração do homem mais rico, mas poucas pessoas sabem tudo que ele fez de errado e como ele se tornou um tirano. Mas o sucesso de Salomão não estava no que ele acumulou e no que ele fez. O sucesso de Salomão estava nessa sentença, que desde o dia que ele nasceu, o Senhor o amou. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. As aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que você vê em volta é verdade. E nem tudo que talvez para o mundo seja sucesso, de fato é sucesso. E o fato é que vocês viram que Salomão foi o maior pecador, o maior exemplo de insucesso. Para o nosso mundo hoje, para a nossa sociedade materialista, nihilista, consumista, ele é a maior inspiração de todos. Ele é o cara. Mas para Deus ele foi simplesmente o maior insucesso. Então, o título dessa série vai ser, se Deus permitir, nós vamos continuar. Se eu soubesse. Justamente porque esse homem que, na visão do mundo de hoje, é o cara que seria o cara, no seu retorno a Deus, ele vai dizer vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E provavelmente se eu soubesse antes disso, eu não teria ido por esse caminho. Como a gente terminou a série em Efésios, né? Efésios termina numa ação muito prática, né? Começa ali com toda uma teologia de salvação, da graça, da regeneração, e ele termina com as questões práticas da vida. Eclesiastes vai ser muito prático para a nossa vida. Vai ser tipo como se fosse uma continuação. Porém, ele vai ser muito filosófico e intenso. A boa nova, irmãos, e hoje a gente vai estar no culto de ceia. A boa nova disso tudo é que, apesar de tudo, Deus ainda ama. E eu não sei que fase cada irmão está hoje. E isso só Deus sabe, só Deus conhece o coração de vocês. Mas hoje vai ser a nossa recordação daquilo que Jesus fez por nós e do tanto que Ele nos amou. Mesmo ainda nós sendo inimigos dele, o quanto Ele nos amou. Então, independente de onde você esteja hoje, se lembre que você pode voltar para Deus. E que você pode se lembrar dessas palavras que foram ditas por Salomão, mas foram ditas para você também. Desde o dia que você for formado, no ventre de sua mãe, o Senhor o ama. E que esse memorial que nós vamos fazer agora, da ceia, seja uma lembrança, uma recordação, para que você grave em sua alma